que está ministrando aqui nessa noite. Quem achou? Mateus 9,14. Então diz assim, até o 17. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e seus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Aí Jesus fala um negócio aqui que parece que não tem nada a ver com a conversa. Né? Jesus diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Aleluia. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele não é um subproduto. Ele é a própria obra da redenção. E ele também, o Evangelho de Jesus também não é um remendo para os nossos problemas. Tem muita gente que acha que ir para a igreja é um remendo para tapar um buraco aqui e ali. Né, pastor? Mas o Evangelho de Jesus não é isso, não. Eu quero, assim, dar uma instrução para... Quando você for estudar algo na Bíblia que estiver meio confuso, uma regra para que você possa entender o texto e compreender aí o seu contexto. Então, ao ler um texto, você está confuso, não entendeu, lê um capítulo antes e lê um depois. Né, pastor? Às vezes até 2, 3, porque você vai precisar entender qual é o contexto. Eu estou falando isso porque ao ler o início do nosso texto, nós vemos aqui uma pergunta dos discípulos de João, versículo 14. Por que nós e os fariseus nós jejuamos e muitas vezes, e vocês não? A gente, para saber o motivo dessa pergunta, nós precisamos voltar em alguns versículos antes, mais precisamente no versículo 10 a 13, que diz assim, versículo 10, começo dessa história. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eita, ainda hoje, se fosse hoje, ainda tinha muita gente que já estava falando: o que Jesus está fazendo com esses caras aí? Com comilão, com beberrão, com pecador. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: ei, os sãos não precisam de médico. Jesus é tremendo. Mas os doentes, sim, né? Porém, aprendei uma coisa: aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus já dá uma cacetada assim na classe. Por quê, hein? As autoridades religiosas, irmão Deus, no caso aqui os fariseus, uma classe importante, viu? O sinédrio era dominado, né? Paulo era um pelos fariseus, eles eram os doutores da lei, os santos, né? Santarrões, arrotavam santidade. Eles ficaram indignados ao ver Jesus sentado à mesa com publicanos e pecadores. Falou: peraí, os
cara não é de Deus nem aqui, nem em lugar nenhum. Né? Não pode ser. Porque a religiosidade fria na interpretação da lei, por parte dos fariseus, não permitia em hipótese alguma que alguém se assentasse com pecadores. Santo não. De Deus, oh Jesus. Se fosse depender desses caras, os publicanos já estavam no inferno há muito tempo. Hein? Hoje, então, irmãos, quem eram os publicanos? Eram cobradores de impostos, que exploravam, é verdade, na cobrança dos impostos, né, que os judeus tinham que pagar aos romanos, e não obstante isso, os publicanos eram judeus. Né? O próprio Mateus, da história, o Levi. Então, eles eram condenados religiosa e politicamente pelos fariseus. Esses são filhos do cão. Deus não tem misericórdia desse povo, não ama. Deus não quer saber deles. Aí eles perguntam ao discípulo de Jesus: o que o mestre de vocês come com esses caras? Aí Jesus, ouvindo, responde: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. E dá uma alfinetada nos fariseus com essa frase: aprenda o que significa misericórdia quero, e não holocausto ou sacrifício. Pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. O Evangelho do Senhor Jesus, a base, e quem serve a Ele, tem que estar nisso aqui, é amor e perdão. Amor e perdão. Amor e perdão. Amor e perdão. Aliás, você está aqui, eu estou aqui, fruto de amor e perdão da graça maravilhosa de Jesus. Tá? A depender então dos fariseus, já estavam no inferno, né, Stan? Esses já estavam no inferno. Os fariseus, irmãos, adoravam aparentar santidade. Na sinagoga, eles oravam em pé, para todo mundo ver. Né? Chegavam na sinagoga, eles adoravam chamar a atenção e orar em voz alta, para aparentar santidade. Ou nas esquinas da rua, para serem vistos. Olha, ele está orando, que homem santo. Mas se tu pecasse na frente dele, meu filho, tu estava no inferno já. Isso não é santidade. Isso não é santidade. As pessoas julgam você pelos mínimos detalhes, mínimas coisas que não tem nada a ver com a sua vida, com a vida dele. Nem sabe o que está acontecendo, te julga. Mateus capítulo 6, versículo 5. Aleluia. E quando orares, não sereis como os hipócritas. Ele está falando dos fariseus, tá? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos da praça, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam já recebeu a recompensa. Cuidado. Ele diz: quando jejuam, gostam de mostrar o rosto abatido, cara de doente, pode dizer que jejuou, rosto desfigurado, para mostrar que ele estava em jejum. Mas Jesus disse que esse jejum é hipócrita, porque o seu jejum é com você e Deus. Você tem que estar alegre, você tem que estar feliz, né? Você não tem que mostrar cara de abatido, para ver e falar assim: fulano jejuou hoje, nem comeu. Ele é santo, é santo. Mateus 6, 16 e 17, né?
quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E ele fala dos fariseus. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam. E sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. O que é que acontece aqui? Então Jesus, ele está confrontando a religiosidade fria e sem misericórdia. Porque Deus não quer que você faça sacrifícios e não tem misericórdia por ninguém. Esse sacrifício meu, se eu fizer esse sacrifício, não vai subir do teto. Sabe, pastor? Tem uns que jejuam e fica nervoso. Aí, esse jejum sobe do teto? O resultado disso, se é um cristianismo que ao invés de curar, fere. Ao invés de salvar, condena. Jesus veio para salvar pecadores, ele diz. Aleluia, glória a Jesus. Então, depois dessa resposta desmoralizante aos fariseus, que Jesus era classe A, né? É na classe, né? Ele chega os discípulos de João e pergunta: por que jejuam os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não? E Jesus responde: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, vêm que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Então percebemos que também os discípulos de Jesus de João tinha preocupação com os rituais. Eu quero que tu venha para a igreja. Ó, as regras são importantes. Mas se tu se preocupar só com rituais e com regras e não preocupar-se com o amor, com a misericórdia, tu está perdendo tempo, meu filho. Os fariseus eram preocupados com regras. Eles jejuavam, queria que todo mundo jejuasse, e na lei não tinha esse negócio de jejuar todo dia assim, tanto tempo assim. Você não encontra isso na lei. Tinha os dias de jejum, os dias anuais, os dias de consagração. Mas eles interpretavam a lei da maneira mais dura, mais grosseira, e que nem eles mesmos podiam suportar. E queriam que os outros suportassem aquele fardo. Cuidado com a sua preocupação em focar, em cumprir as coisas apenas pelo ritual ou pela religiosidade, porque a religiosidade mata, fere, machuca, tira a gente de dentro da igreja. Tem igreja aí que baseia a sua vida pelo um livro de regulamento interno. Não está assistindo televisão, mas no regulamento interno da igreja diz que ele não pode assistir televisão. Onde está na Bíblia? Mas o regulamento interno, as regras, são mais importantes do que a palavra de Deus. Cuidado com regras, com rituais. Cuidado com a sua preocupação em cumprir as coisas por religiosidade. Isso vai te cegar para coisas mais importantes. Os religiosos não perceberam que o Emanuel, o Messias, estava ali à frente deles. Que o Messias tinha chegado, mas eles estavam tão preocupados com regras que não perceberam que era Jesus. Curava, fazia sinais, mas eles estão preocupados com o sábado. Estão preocupados se estão sentados junto com os pecadores, se está junto com os pecadores. E não quer nem saber o que ele foi fazer lá. Se ele foi levar salvação ou não. Está lá comendo com pecadores.
Mas Jesus diz, quando ele diz, podem, por acaso, os filhos da boda jejuar, quanto... Tu vai numa festa de casamento, tu vai no banquete, tu vai comer ou vai jejuar no banquete? Não é? É isso que Jesus está dizendo. Eles não têm motivo agora, porque o noivo está aqui. O noivo está aqui, mas quando o noivo partir, aí sim eles jejuarão. Significa que jejum também é um sinal do anseio do crente pela sua volta. Mas cuidado com o jejum em vão. Então Jesus vai falar alguma coisa importante sobre o velho e sobre o novo. O estapado não entende nada, porque a religiosidade é tão grande que eles não entendiam nada do que Jesus estava falando. Para que serve essa religiosidade? E é aqui que eu quero sua atenção. Versículo 16 e 17. Então Jesus diz assim: ninguém põe remendo de pano velho em veste velha, porque o remendo tira a parte da veste e fica maior a rotura. E nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Parece que não tem nada a ver. Oxe, o que é que tem? Nós estamos falando aqui de jejum, agora ele está falando de vinho, está falando de roupa. É esse mestre de vocês? Não está entendendo nada. Jesus usa um ditado da época, isso era um ditado da época. O adágio da época, isso era um adágio da época, não é, pastor? E ele diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo, ele vai romper a veste velha e faz-se maior a rotura. Por quê? Obviamente, irmãos, que as coisas daquele tempo, irmão, eles não eram como hoje, né? Tu abre o teu armário, tem lá quantas peças de roupa tu quiser. Uma para cada dia da semana. Até os mais simples, mas naquela época não. Eram poucas peças e a roupa era cara. Então, quando rasgava, põe um remendo. Os simples põem um remendo, né, pastor? Não tinha dinheiro para comprar roupa assim. Só que a roupa velha, com remendo novo, por exemplo, quando fosse lavar, a roupa velha, as mulheres sabem disso, já perdeu a elasticidade, não é, irmãs? A roupa velha perdeu a elasticidade. Então, o pedaço novo tem elasticidade. E quando vai esticar, o pedaço velho vai rasgar mais porque não aguenta. Jesus está falando de roupa, é? Mudou. Olha, Jesus está fazendo aqui uma analogia e os religiosos não entendem, porque o religioso não entende nada, viu? Não entende nada. Para contrastar a natureza da velha e asquerosa religiosidade dos fariseus com a nova que estava chegando, a graça de Deus, e a religiosidade antiga não iria suportar a graça. Não iria suportar, porque enquanto eles condenavam, a graça perdoa. Enquanto os fariseus condenam, Jesus absolve, perdoa, dá carinho, dá amor, e é por isso que você está aqui, porque você é fruto dessa graça. Essa religiosidade cheia de rituais, e eu presta mais atenção que era assim os fariseus, na vida dos outros do que na dele próprio. E Jesus chama: olha, vocês são sepulcros caiados, por dentro são bonitos, mas por fora são bonitos, mas por dentro vocês são horríveis. Jesus está dizendo que não seria possível trazer as práticas velhas e remendar com a graça que estava se instaurando naqueles dias. Não seria possível. E já falaremos sobre isso. Mas Jesus também vai dizer que não se coloca, e ele prossegue, vinho novo
em odres velhos, pois rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que eram os odres? Os odres eram um recipiente feito de couro de animal, couro de carneiro, onde se colocava o vinho, e o vinho novo, e o vinho fermentava ali. O odre novo esticava com a fermentação, mas não se arrebentava porque o vinho era novo e o odre também era novo, tinha elasticidade. Mas quando se colocava o vinho novo num couro ressecado, velho, ele ia romper e ia estragar todo o vinho. E Jesus não quer que você estrague a graça de Deus na sua vida. Não mistura a graça maravilhosa de Deus com a religiosidade fria que não serve para nada. Vai estragar os dois. Sabe por quê? Porque se eu agir assim, a graça de Deus na minha vida não serviu para nada. A minha religiosidade feriu pessoas, ofendeu pessoas e perdi o crédito. Vê se não é assim. Veja se não é assim. Observe que o contexto dessas falas de Jesus é em resposta às críticas malucas dos fariseus. O que é que esse homem está fazendo com os publicanos e pecadores? Jesus não está falando de alta costura nem de baixa costura. Jesus não está falando de vinho bom ou de vinho ruim. Jesus está falando sobre a religiosidade e nós precisamos tirar essa escama de religiosidade e jogar ela fora. Ele está falando sobre a religiosidade fria dos judeus e do novo caminhar pela graça, cheio de amor, perdão, misericórdia. Tu viu, o irmão, vai lá, ora por ele, mas não espalha não. Tem gente que fica procurando para dizer, tu viu aquele irmão lá? Tu viu aquela irmã? Domingo era uma bênção na igreja. Olha lá, semana, vai orar por ele. Ora, ajuda. Jesus te chamou para isso. Tu não está vendo ele lá nos publicanos e pecadores comendo junto com eles? E Mateus é esse publicano que está lá. É um desses publicanos. O primeiro evangelho que tu lê é de um publicano que estava lá. Se fosse pelos fariseus, nunca, jamais. Tem gente que tu pode criticar, mas tu não sabe a história que Deus ainda vai escrever na vida dele. Cuidado. Eu não sei a história que Deus está preparando para a vida dele. Eu não estou falando que você tem que concordar com o pecado de ninguém. Jesus não concordava com o pecado do publicano, mas ele foi lá para levar boas novas de salvação. E aqui está o primeiro evangelho, Mateus, é Levi. É um publicano, era. Mas também o evangelho da graça não é remendo. Ele é o poder de Deus para todos quanto creem. Jesus está dizendo que aqueles procedimentos que nortearam a fé daquele povo durante todos os anos, tanto aqueles anos, não serve mais, não serve mais, não serve mais. Observe, Jesus não disse que o jejum, por exemplo, não servia. Jejue bastante se você precisar. Mas aquele ritualismo é que não servia para nada. Cheio de regras. Isso não se suportaria no evangelho. Não teria como se misturar. Põe-se vinho novo em odre novo, porque aí sim um odre novo consegue suportar e levar a graça de Deus adiante. Aleluia!
Jesus está dizendo para eles: espera aí, vocês estão querendo aplicar os conceitos antigos aqui? Vocês estão malucos? Aqui, na graça? Ainda hoje, em pleno século 21, como eu falei, tem pastorzinhos por aí tentando judaizar. A igreja é o símbolo de Davi lá. Sacerdotes anularam a graça, anularam o sacrifício de Jesus. Põe um quipazinho, uma roupa de sacerdote e é cheio de rituais. Serve para nada. Serve para nada. Tentando judaizar a fé cristã. E muita gente baseando a sua vida em regras e atitudes legalistas, porque o legalista, ele acha que pode se justificar pelas suas obras. Coitado dele. Tu não pensa que porque tu é bonzinho, tu faz boas obras, que tu vai se justificar diante de Deus. Não, 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 não. Isso é mentira. Isso é coisa do fariseu. Escute, eu falo de regras que levam ao ritualismo que não serve para nada. É óbvio que o Evangelho não abandonou os princípios, não abandonou a moral de Deus. O que era pecado ontem é pecado hoje. O que era adultério ontem é adultério hoje. Se roubar era pecado antes, é pecado hoje. Não mudou, não mudou. Só que eles antes baseavam a sua fé na presunção, viu, irmãos? De que eles poderiam, olha, controlar a si mesmo pela lei e ser santos. Pela lei ninguém se salva, meu filho. Pela lei ninguém jamais poderia se salvar. É olho por olho, dente por dente. Mas na graça entendemos que todo ser humano é pecador e precisa da graça de Deus mediante a fé na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ninguém põe remendo novo em pano velho, pois o pano velho não aguenta. O pano novo e o vinho novo é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O pano velho é a religiosidade fria dos fariseus, dos sacerdotes, tá? Mas vamos prosseguir que a hora está indo, tá? Alguns aspectos porque os olhos velhos não podem suportar o vinho novo. Olha, os escribas, os sacerdotes, os fariseus gloriavam-se do templo. Ó, templo do Senhor, né, pastor? Templo do Senhor. A base da vida deles, tudo centralizava-se no templo, não era, pastor? Tudo era ao redor do templo. Veja só, presta atenção. A aristocracia judaica vivia ao redor do templo. Aí Jesus vem e diz: olha, é o templo, né? Pois eu vou implementar um negócio aqui. Todo mundo agora vai ser templo. É o templo que é importante, pronto, acabou. Você é templo de Deus, você é templo do Espírito Santo, acabou. Não tem mais esse negócio de o templo do Senhor. Você é o templo. Deus se move em você, o Espírito Santo se move em você. Ah, é? Vou acabar com esse negócio de templo aqui. E ele diz mais: olha, vai chegar a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém se adorará. E como é então? Como? Porque verdadeiros adoradores, aqueles que não têm religiosidade fria, aqueles que não vão para julgar ninguém, mas quer a salvação, quer que o amor de Deus o alcance, esses adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aqui está o templo de Deus. Esse é o templo. Então, sacerdotes, fariseus, cadê o seu templo agora? Cadê o seu templo? Eu vou acabar com esse negócio. Cadê o templo? Então, como é que você vai enfiar um vinho novo no odre velho desse? Hein, missão? Tem jeito, pastor? Como é que eles iam aceitar esse negócio?
os santões da lei. Oxe, o templo acabou? Não, aqui não tem jeito. Coisa mais sagrada para os judeus é o templo, agora é cada um. Está de brincadeira. Não dá não. Tem mais. Ó, Jesus, sabe todos esses sacerdotes que sustentam, esses sacrifícios que vocês fazem, que sustentam todos os movimentos aqui, que os peregrinos trazem para fazer sacrifício no templo, que era assim? Esse negócio vai acabar, viu? Jesus está maluco. O sacrifício, os peregrinos que vêm aqui sacrificar no templo vai acabar? Sim, vai acabar. Sabe por quê? Porque eu vou ser o próprio sacrifício e vou fazer só uma vez e vai ser perfeito para todo sempre. O meu sacrifício vai livrar pecadores, o meu sacrifício vai salvar perdidos, o meu sacrifício vai trazer de verdade a presença do Pai. Enfia esse vinho no odre velho que eu quero ver. Coloca. Não estou entendendo nada. Como é? Vai ter esse negócio de sacrifício, não. Acabou. Aonde? Acabou. Eu sou o sacrifício. E tem mais. Ei, sacerdotes. Vou acabar com esse negócio que vocês acham que vocês são santões. Cadê o sumo sacerdote? Só ele, é? Vai acabar, nego. Não, ninguém fala. Tem que ser o sumo sacerdote. Não. Eu vou subir a cruz. Eu vou rasgar. Oxe, põe um remendo agora de um tecido novo no negócio velho desse. Põe, pastor. Como é? Agora a adoração, meu filho, vai ser na horizontal, não vai depender de você não, vai ser na horizontal. Todo mundo que quiser, vai para o escuro do seu quarto, se quiser, chama, que eu vou estar na direita do Pai, e nós vamos ouvir Ele. Não precisa desse negócio de sacerdote, não. Põe esse vinho novo no odre velho que eu quero ver. Acabou esse negócio, viu? Vai acabar esse negócio. Jesus está dizendo e ele não está entendendo nada. Não é mais preciso outro mediador. Não vai precisar de vocês. Então esse negócio desses cultos judaizantes que está lá o sacerdote com quipá na cabeça, serve para nada. Jesus disse isso aí, já acabou, meu filho. Ó. Precisa não. Jesus quebrou uma estrutura baseada em méritos e em cumprimento de lei com status para a salvação. Ele quebrou, isso não precisa não. Como quebrou? Quer ver? Efésios 2, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, não tem esse negócio de mérito pela lei, não, isso vai ser por mim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós. Ou seja, nada que tu faz vai te salvar não, viu? Não é minha obra não. Acabou. É dom de Deus, não por obras. Nossa, mas eu trabalho tanto. Sou tão justo. Aí Deus usa Isaías e fala assim: ei, essas obras que tu se vangloria, essas coisas aí para mim não passa de trapo de imundície. Quer ver mais? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na parábola do filho pródigo, olha o fariseu aqui, pastor. O filho mais novo pede a parte dele e falou: pai, eu quero a parte que me cabe, que eu quero sair por aí. Ô meu filho, pesaroso, mas vai, toma. E aquele moço vai viver uma vida dissoluta, passa fome, passa frio, passa necessidade, mas quando acaba tudo, quando ele vê que não tem solução, ele é arrependido, ele volta e pede perdão ao pai. O pai põe-lhe uma roupa nova, sandália nos pés, um anel no seu dedo, uma nova aliança eu faço contigo, meu filho. Faz um banquete e se alegra, tudo certo.
Mas o seu irmão, o legalista, quando vê o barulho, o que está acontecendo aí na casa? Ah, teu irmão que estava perdido voltou e seu pai fez um banquete e está uma alegria. Quê? Como assim? Eu nunca saí daqui, sempre trabalhei para o meu pai, sempre tive com ele, fiz tudo o que ele queria. Olha o miserável. Nunca ele fez um banquete, não foi lá não, ficou com raiva, porque o fariseu, o legalista é dessa maneira, não se alegra quando Deus perdoa, quando Deus traz de volta, quando Deus dá um trato nele, põe roupa nova, põe veste nova, põe um anel no dedo dele e diz, você é meu, eu te amo, e há alegria sim. Põe esse negócio, põe esse vil no odre velho. Porque o legalista, o farisaísmo não consegue entender o movimento da graça. E a graça não quer saber, quando ela chega, ela acaba com tudo. Ninguém segura a graça. Quando a graça chega, ninguém segura, pode suportar a graça de Deus. Quando a graça de Deus se manifesta na vida de alguém, ninguém segura, é uma explosão. É potente. Aí Jesus diz, entende o que a misericórdia quer e não sacrifício. Entende o que a misericórdia quer e não sacrifício. Entende o que a misericórdia quer e não sacrifício. Seja misericordioso, seja amoroso, entenda. Ei. Esse evangelho judaizante que tem por aí, fuja. Essa coisa que tem por aí que diz, olha, você tem que vir sacrificar no altar. Tu tem que dar seu carro aqui, tu tem que dar seu apartamento, tu tem que sacrificar no altar. Trai, joga isso fora, meu irmão. Corre desse negócio. Isso é remendo. Essa mistura não dá certo e larga a mão desse negócio. A mistura não dá. O convite que eu te faço hoje é que você passe de fato a experimentar e a viver a verdade da palavra de Deus, a maravilhosa graça de Deus. Uma nova vida, sem essas armadilhas da religiosidade fria. Pastor, há regras para servir Jesus? Há regra. Mas a regra de Jesus não é como um aprisionamento dos fariseus, não. Essa dureza farisíaca cheia de fardos e peso, ele diz, o convite de Jesus é esse, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Que negócio é esse de... O crente anda atribulado, irmão, anda com a cara feia, anda raivoso, anda nervoso. Que graça é essa? Jesus é alívio para a sua alma, seja alegre. Exale a essência de Cristo. Exale a essência de Cristo, o bom perfume de Cristo. Eu não consigo entender que cristianismo é esse que coloca fardos e pesos na vida de alguém. Que evangelho é esse que coloca fardo e peso na vida de alguém e ele mesmo não consegue carregar, meu Deus? Aí o crente anda amargurado, cabisbaixo, com a cara amarrada, cheia de tribulação, imposta pelo religiosismo onde ele está. Sai desse negócio! Jesus tem vida para você, vida leve, vida de alegria, vida de paz, porque o seu fardo é leve. Oh, meu Deus. Viva uma vida de santidade, sim. Viva uma vida de santidade, é preciso. Sem santificação ninguém verá a Deus, jamais. Mas viva uma vida de liberdade com Cristo, porque Ele te libertou dessas coisas. Viva uma vida de liberdade com Cristo. Viva o que Deus tem para você de melhor. Tem gente que não consegue sair desse negócio, não consegue viver. Não consegue viver. Que religião é essa? Pastor, eu vou acabar já. Eu quero observar isso de outro ponto, e é coisa rápida agora.
o pano velho e odre velho, como o velho homem, suas mazelas também. Não se coloca o evangelho como remendo para os nossos problemas. Sabe por quê? Eu vou lá na igreja hoje, porque eu preciso que ore por mim, que eu preciso de uma porta de emprego. Aí ora por ele, ele some. Eu vou na igreja essa semana, porque minha família está numa tribulação danada. Aí ora por ele, ele some. A gente ora, Deus escuta por misericórdia, e ele some. Mas o evangelho não é remendo para problema de ninguém. Isso é remendo. Infelizmente é assim que muitas vezes as pessoas tratam o evangelho, como se o evangelho fosse apenas uma coisa que podemos lançar mão para resolver um problema momentâneo, sabe? Mentira, isso não é evangelho, nem aqui, nem em lugar nenhum. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é você ter comunhão com Ele, ter prazer de servir a Ele, de estar com Ele, estar no domingo desse adorando a Ele. Isso é evangelho. Mas essa coisa que eles colocam na mídia, por aí, vem aqui, porque hoje é o dia da bênção. Hoje é o dia que você vai sair daqui de posse daquilo que você... do seu carro, do seu apartamento, que não sei o que, aquela história enfeita, e a pessoa não tem compromisso com Deus. Isso não é evangelho da graça. Isso é remendo. E não muda, isso é remendo. É remendo. O evangelho não é isso. Tem algum problema e vem até a igreja. Queria que você orasse por mim. A gente ora porque a gente está aqui para isso, mas não tem compromisso. Então muitas vezes a pessoa enxerga o evangelho como subproduto para resolver os seus problemas. O evangelho é para mudar a tua vida interior, para fazer você de um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo, porque foi para isso que Ele veio. O evangelho de Jesus é a própria redenção, a própria história da redenção. O que é que eu quero dizer? Vou repetir. Jesus não é um remendo para os nossos problemas. Ele resolve. Ele cura. Ele dá a condição melhor, dá, mas não é isso no evangelho. Jesus não é um remendo, não. O evangelho nunca foi um remendo para as nossas dificuldades. Muito embora seja isso que se vê aos montes por aí hoje. Tenho vergonha. O evangelho de Jesus não veio para remendar ninguém. Ele veio para... Olha, o evangelho veio para transformar e não para remendar ninguém. Eu sou fruto desse evangelho de Jesus, de transformação e não de remendo. Porque o remendo daqui a pouco ele volta para lá de novo. Rasga, porque não suporta. Não tem compromisso. O evangelho tem poder. Não apenas para resolver problemas pontuais na vida do velho homem, mas sim de transformar a essência da pessoa, colocando a essência de Deus na sua vida, a essência de Jesus na tua vida, a essência do Espírito Santo na tua vida, e faz você um novo homem, uma nova mulher. Isso é evangelho. Então viva uma vida plena em Jesus. Não tenha Ele como remendo para a sua vida. Você que nos assiste hoje, vem aqui, não tem esse negócio dessa religiosidade não. Vem aqui, Rua Manuel Pinto 402. Vem aqui porque a nossa preocupação é que Jesus transforme a sua vida. Vem aqui, Jesus vai fazer você uma pessoa melhor. O evangelho de Deus é poder para a salvação. E para finalizar, irmãos, busque para servi-lo. Tem uma vida diária com Jesus, de intimidade com Ele. Não procure apenas para resolver o seu problema, nem fazer peregrinações para o outro lado da cidade, porque lá está o profeta. Tu não precisa disso, porque Jesus disse assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva transbordarão dentro dele. Tu tem vida, não precisa tu correr para o outro lado para buscar não. Jesus vive e se movimenta em você. O Espírito Santo vive em você.
Busca essa comunhão. E sai. Abandona esse odre velho. Seja um odre novo. Para que Deus encharque a sua vida com um bom vinho do Evangelho, com um bom vinho do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.